Vamos agora fazer a mudança de variáveis em integrais triplas, né? Felizmente, a mudança de variáveis em integrais triplas é muito semelhante ao que a gente fez para duas variáveis, né? Então, a gente vai considerar de novo como eu estou trabalhando agora com paralelepípedos, os paralelepípedos distorcidos, tá? E calcular a área desses paralelepípedos distorcidos. Então, o resultado sai de forma... A área não, desculpe, o volume, né? Dos paralelepípedos distorcidos. Então, o teorema é muito semelhante ao que a gente teve para duas variáveis. Portanto, a gente vai direto já agora para o seu enunciado. Então, eu vou considerar aqui agora três funções, né? Porque eu tenho três variáveis, então três variáveis que estão mudando, estão sendo feitas a mudança. Então, são três funções de um aberto A no R3 de classe C1. B, contido em A um conjunto compacto, e R, a imagem inversa de B por cada uma dessas funções, ou seja, são os pontos do R3, tal que quando eu aplico respectivamente esse ponto na função ψ1, ψ2 e ψ3, eu tenho um ponto do B. Se os pontos interiores de B foram levados aos pontos interiores de R e essas funções ψ1, ψ2 e ψ3 são inversíveis no interior de R, né? Além disso, o jacobiano das três funções em relação às três variáveis for diferente de zero para todo ponto no interior de R e f for integrável em R, então a integral na minha região B da função f em relação às variáveis x, y, z é igual à integral tripla da minha função na região R, tá? Integrando f composta com cada uma das funções, né? ψ1, ψ2, ψ3, de u, o módulo do jacobiano no ponto u, du, dv, dw, tá? Sendo que o u aqui é o vw, eu denotei dessa forma para facilitar aqui a nossa anotação, tá? Ou seja, é basicamente a mesma coisa que a gente tem para duas variáveis, né? Só que agora eu faço a mudança de variáveis na função, multiplico pelo jacobiano das funções com relação às variáveis novas e integro em relação a cada uma dessas variáveis. Vamos ver aqui um exemplo, né? Então, eu tenho aqui uma função, estou integrando na minha região B, da função seno de x mais y menos z sobre x mais 2y mais z, dx, dy, dz. Sendo que B é uma região delimitada por essas inequações que estão aqui. X mais 2y mais z, x mais y menos z e z estão todas limitadas aqui nessas equações. Como eu quero, obviamente, facilitar a minha integração, é óbvio que eu vou considerar o que está dentro aqui do seno como sendo uma variável, ou o que está aqui no meu denominador como sendo outra variável. Bom, mas eu preciso de três, né? Então, eu vou escolher uma delas para ser a terceira variável, eu vou mantê-la como se fosse uma função de identidade. No caso, eu vou escolher manter a própria z. Então, eu tenho u igual a x mais y menos z, o v igual a x mais 2y mais z, e o meu w sendo o próprio z. Bom, substituindo aqui o z por w, eu vou ter então que u mais w vai ser igual a x mais y, v menos w vai ser igual a x mais 2y, e w é igual a z. Agora aqui eu posso subtrair essa equação dessa, e eu vou obter uma expressão para o y. Depois, substituindo, eu encontro uma expressão para o x. Então, eu tenho aqui, ó, subtrair, né? Então, ficou menos essa aqui, menos essa, então vai dar menos 2w, v menos u. Tá? Então, ficou menos u mais v menos 2w. E do lado de cá, eliminou o x, ficou com 2y menos y, sobrou y. Então, sobrou y. Tá? A primeira equação eu mantive. Ora, aqui eu já obtive o y. O y, então, foi menos u mais v menos 2w.
Agora, substituindo aqui em cima, eu isolo o x, né? Então, o x vai ser esse cara menos este. Então, vai dar 2u menos 3w e menos v, tá? Então, eu obtive uma expressão do x, do y e do z, que nada mais são do que... essas operações são todas equivalentes, né? Então, eu tenho aqui a minha mudança de variáveis, do x em função y e z em função de u, v, w, e aqui eu tenho exatamente as minhas funções inversas, que vão permitir escrever ou obter a nova região de integração, tá? Portanto, cada uma das funções psi de mudança de variáveis são essas que estão aqui do lado direito dessas equações. E agora eu vou fazer então o jacobiano. O jacobiano com 3 variáveis e 3 funções é exatamente igual ao que a gente fez antes. Você pega na primeira linha a primeira função e deriva com relação às 3 variáveis. Na segunda linha, a segunda função em relação às 3 variáveis. Na terceira linha, as 3 variáveis e assim por diante. Então, fazendo essas derivadas, observe aqui que derivar em relação a u dá 2. Em relação a v dá menos 1, em relação a w dá 3. Por isso que dá 2, menos 1 e 3 aqui. Estão dando constantes, né? A derivada aqui em relação a u dá menos 1, em relação a v vai dar 1, em relação a w vai dar menos 2, que é a segunda linha. E, finalmente, a terceira equação, derivada em relação a u dá 0, em relação a v dá 0, em relação a w dá 1, que dá isso aqui. Bom... Para fazer isso aqui, o determinante, o jeito mais fácil aqui é expandir para o cofator nessa última linha, né? Então, eu tenho aqui 1, como as coordenadas são 3 e 3, dá menos 1 elevado a 6, então é positivo. Então, é 1 vezes o determinante do que está aqui. O determinante do que está aqui é 2 vezes 1 menos 1. Então, dá 2 menos 1, que é 1, que é diferente de 0. Satisfaz as condições do teorema, portanto, a gente pode... utilizar essa mudança de variáveis. Agora, eu preciso encontrar o R. Para encontrar o R, eu vou utilizar as funções inversas. Mas, pelo enunciado do exercício, a própria limitação aqui do x mais 2y menos e é a própria variável, né? Então, eu tenho v entre 1 e 2. Então, vamos lá. Eu tenho v entre 1 e 2. Depois, essa segunda também é a segunda variável. Desculpa, essa aqui é v, essa aqui é u, né? Essa é a primeira, essa é a segunda variável, essa é a primeira. Então, o meu u vai estar entre 0 e π sobre 4, tá? U está entre 0 e π sobre 4. E o meu w é o próprio z, então, como z está entre 0 e 1, também o meu w vai estar entre 0 e 1. Então, eu já tenho aqui as minhas regiões de integração. Muito bem. Agora, eu vou fazer a integral. Bom, fazendo a integral... em relação a x, y, z, vou fazer a mudança de variável, vai ser a minha integral na região R, do seno de u sobre v, du, dv, dw, porque o jacobiano, né, deu 1, ou seja, eu tenho 1 multiplicando aqui, ok? Bom, mas a integral na região é a integral iterada, né? Essa função aqui é uma função contínua, então eu vou integrar aqui primeiro em relação a w, por mera escolha de opção, né? Eu posso escolher em qualquer ordem, escolher em relação a w, isso aqui não depende de w, então quando eu faço a integração em relação a w, dá w substituído de 1 a 0, então dá 1 menos 0, que dá 1, ou seja, é a seno de u vezes v, exatamente a mesma resposta. Agora eu estou integrando em relação a u, observe que v é constante, portanto a integral do seno é menos cosseno, então dá menos cosseno em π sobre 4, ou menos cosseno de π sobre 4. Menos com menos vai dar mais, cosseno de 0. Então aqui vai dar 1, e cosseno de π sobre 4, cosseno de 45 graus, né, como o pessoal gosta, é raiz de 2 sobre 2. Portanto, isso aqui dá 1 menos raiz de 2 sobre 2. Como isso é uma constante, eu tirei para fora da equação. Ficou 1 menos raiz de 2 sobre 2, que multiplica a integral de 1 a 2 de 1 sobre v dv. A integral de 1 sobre v dv é ln de v. ln de 2 menos o ln de 1. ln de 1 é 0, portanto dá só ln de 2. Então o resultado dessa integral foi 1 menos raiz de 2 sobre 2, ln de 2. Calculamos aí a nossa integração. Bom, é claro que existem aqui
integrais muito mais interessantes, desculpe, integrais não, mudanças muito mais interessantes e mais comuns de serem usadas. Uma delas é as chamadas coordenadas cilíndricas, né? Lembra que nas coordenadas cilíndricas, a mudança para a variável x é escrita como ρ cosseno θ, né? A mudança na variável y é ρ seno θ, e a mudança na variável z não muda, né? É a própria identidade. Então, se eu tenho B e R nessas condições, eu vou ter exatamente que a integral nessa região, B, da minha função f nas variáveis x, y, z, é igual à integral nas novas variáveis na região R, tá? Substituindo aqui o x por ρ cosseno θ, y ρ seno θ e z. E o meu jacobiano, nesse caso, também dá ρ, né? Como foi feito no caso de duas variáveis. Então, é bem simples, tá? d ρ, d θ, dz. Para verificar isso, basta fazer o jacobiano dessas três funções, vocês vão ver que vai dar exatamente ρ. Vamos agora a um exemplo. Então, eu peço aqui para calcular o volume de um sólido, que é dado por x mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menor ou igual a zero, 0 menor ou igual a z menor ou igual a x mais y, e x e y positivo. Então, observe que ele está considerando todo o quadrante x e y positivo, tá? E eu tenho essa limitação aqui. Essa limitação de x e de y, se a gente for verificar bem, isso aqui é quase um quadrado, né? X ao quadrado menos 2x é quase x menos 1 ao quadrado, só faltou mais 1 aqui. Então, eu posso somar e subtrair mais 1. Troquei aqui de lugar, fiquei x ao quadrado menos 2x, né? Mais 1, e somei 1 do outro lado da minha desigualdade, para manter a desigualdade, mais y ao quadrado. Isso aqui agora passou a ser um quadrado, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é a equação do círculo. Então, isso aqui corresponde ao círculo no plano xy, no ponto 1, 0, 0, né? 1, 0, 0, posso considerar essa origem, ou 1, 0, z, né? Se vocês preferirem, tá? Que é o cilindro que está passando aí com raio 1, limitado pelos planos positivos, x e de y, e o z limitado por um plano inclinado, tá? Bom, independente disso, como isso aqui é um círculo, em geral, mudança, e é um cilindro, na verdade, a mudança para coordenadas cilíndricas é o candidato ideal. Então, eu vou fazer a mudança de variáveis, mas ela não está no ponto 0, 0, 0, ou seja, não está na origem. Então, como não está na origem, eu vou fazer uma ligeira modificação aqui das coordenadas cilíndricas e considerar a mudança de x menos 1. Observe que quando eu faço x menos 1, eu estou somando 1, na verdade, a minha função de mudança de variável. E como o jacobiano dessa função, dessas funções aqui são derivadas, somar constantes a cada uma delas não altera o resultado do jacobiano, tá? Então eu não preciso refazer o jacobiano, vou usar simplesmente o ρ e acabou. Porque estou apenas somando uma constante na minha função, tá? Para facilitar as nossas contas. Bom, vou pegar então x menos 1 igual a ρ cosseno θ, y igual a ρ seno θ, e z eu mantenho. Portanto, a minha região agora vai ser dada por... observe que eu estou considerando a minha circunferência de raio 1, né? O meu cilindro de raio 1. Portanto, o meu ρ não vai ultrapassar o valor 1, que é o valor máximo de distância desse ponto. Além disso, eles são positivos, tá? São positivos. Então, esse positivo, ele vai limitar para mim a região em que eu posso fazer a minha conta. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um desenho rapidinho, né? Vamos pegar aqui, ó, e considerar um eixo. Um eixo.
Eu tenho aqui uma circunferência. Esse é o meu ponto. O ponto que eu estou trabalhando é esse, né? É o ponto, vou marcar aqui. É o ponto 100. Estou considerando apenas o plano XY, tá? O eixo Z é como se estivesse saindo aqui do nosso gráfico em direção, na nossa direção. Então, aqui eu vou ter um círculo, só tem que acertar o lugar, né? Ele faz na origem, tá? Então tá bom, vou fazer aqui. Quase um círculo, hein? Bom, aqui o círculo. Pronto, de raio 1. Como eu estou considerando y positivo e x positivo, então eu só vou pegar essa região que está aqui, tá? Então eu estou considerando apenas essa região. Portanto, quando eu estou pensando em coordenadas cartesianas, o meu ângulo de variação não vai ser mais de 0 a 2π. Porque se eu pegar de 0 a 2π, eu vou pegar valores para y negativo. Então eu vou considerar apenas o eixo 0 a de 0 a π, tá? De 0 a π. Então nós temos aqui, ó, o meu ângulo, tá? O meu ρ variando de 0 a 1 por causa do meu, é uma circunferência de raio 1. O θ variando de 0 a π, porque eu estou pegando apenas a metade superior. E o x, o z estava limitado por x mais y. Então, como o x é igual a 1 mais ρ cosseno θ e o y é ρ mais seno θ, isso significa que o meu z está entre 0 e 1 mais ρ cosseno θ, ρ seno θ. Portanto, a integral de b da função 1, porque eu quero calcular o volume, né, dv, vai ser a integral na região R, que eu já parti aqui para integral inteirada. Integral inteirada aqui do ρ, do θ e depois do z, tá? De 1 dz. Então, integral de 0 a 1 mais ρ cosseno θ, ρ seno θ. Fazendo a integração aqui, como ρ veio do jacobiano. Como eu estou integrando em relação a z, vai aparecer ρz aplicado de 0 a 1 mais ρ cosseno θ. Quando eu aplicar 0 vai cancelar, então vai ficar só a parte positiva aqui, que é 1 mais b. Então 1 mais, eu vou multiplicar o ρ por esse cara, vai ficar ρ mais ρ ao quadrado, cosseno θ mais seno θ, dθ de ρ. Vou integrar isso aqui em relação a θ. Integrando em relação a θ, aqui vai aparecer um θ, e eu tenho ρ ao quadrado é constante. Integral do cosseno de θ é seno de θ, integral do seno de θ é menos cosseno de θ, tudo aplicado de 0 a π. Quando eu aplicar π, aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos 1, então vai ficar positivo, tá? Vai ficar um positivo. E quando eu aplicar 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 1, vai ficar menos 1. Mas tem o menos da integral, fica mais. Então, o resultado disso aqui é 2, quando eu aplico esse valor. E aqui vai ficar π menos 0. Ou seja, vai aparecer ρ vezes π, mais 2 vezes ρ ao quadrado, dρ. Agora eu vou fazer a integração em relação a ρ, então vai ficar π ρ ao quadrado sobre 2, mais 2 ρ ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 1. Aplicar ρ em 0 aqui vai zerar esse, então basta aplicar em 1, né? Então vai ficar π sobre 2 mais 2/3. Portanto, a integral é π sobre 2 mais 2/3, que é o volume correspondente ao sólido que foi dado. Finalmente, a gente tem outra mudança muito importante, além das coordenadas cilíndricas, nós temos também a possibilidade de fazer coordenadas esféricas, né? Que é extremamente útil, principalmente quando a gente tem coisas que são esferas. Então, lembrando que a mudança de coordenadas para x é ρ cosseno θ seno φ, para y é ρ seno θ seno φ, e para z é ρ cosseno φ, tá? E aí a integral nessa região vai ser dada pela integral
em R de uma função, eu chamei f barra aqui, porque não conseguiria escrevê-la aqui no slide, né? Então eu substituí pela função para dizer que é a função f substituída em cada uma das mudanças de variáveis, né? Com as mudanças de x, de y e de z. E o jacobiano dessas três funções dá ρ ao quadrado seno de φ, tá? E aí eu integro em relação a φ, θ e dφ, tá? Então, a partícula, ou melhor dizendo, o fator que aparece na mudança variável de coordenadas esféricas é ρ ao quadrado seno φ, tá? Vamos ver um exemplo. Um exemplo é basicamente o mesmo da aula passada, né? Tem um dá a mais aqui, né? Vamos tirar depois. Mas basicamente o que a gente quer mostrar é o cálculo do volume da esfera de raio R. Por que isso aqui? Para mostrar como a mudança de variáveis torna muito mais simples a integração, né? Então eu tenho que considerar aqui o meu conjunto B como sendo a esfera de raio R. Vou usar aqui as minhas mudanças de coordenadas esféricas. Então eu substituo, o x, o y e o z aqui nessa equação, eu tenho exatamente ρ ao quadrado. Então eu vou ter que o meu ρ vai variar de 0 a R, né? De 0 a R. O meu θ vai variar de 0 a 2π. E o meu φ vai variar de 0 a π, né? Porque ρ ao quadrado é isso aqui. Então ρ ao quadrado tem que ser menor que R ao quadrado. Como ρ e R são valores positivos, então o ρ vai estar entre 0 e R, a primeira desigualdade. A segunda é porque eu estou percorrendo a esfera toda, não há mais nenhuma outra limitação. E a mesma coisa para o φ. Portanto, fazendo aqui a integração vai ser a integral tripla de R, de 1, né, vezes o ρ, aqui está errado, né? Coloquei o quadrado no lugar errado, tá? A gente vai corrigir aqui depois, é ρ ao quadrado seno de φ, tá? Aí, fazendo a integração inteirada, vou fazer o ρ por último, então é 0 a R, depois θ, então de 0 a 2π, depois φ de 0 a π. Então, integrando ρ ao quadrado seno de φ em relação a φ, dá menos ρ ao quadrado cosseno de φ. Quando eu substituo aqui no π, vai dar menos 1, então dá 1 positivo, menos da integral com esse menos fica mais, cosseno de 0 dá 1. Então, vai dar o 2 que aparece aqui na frente. 2 vezes ρ ao quadrado. Integrando em relação a θ, bom, o ρ em relação a θ não tem θ aqui, né? Então, vai ser 2π menos 0. 2π vezes 2 vai dar o 4π que aparece aqui fora. E ficou a integral de 0 a R de ρ ao quadrado dr. ρ ao quadrado, integrando em relação a ρ, vai dar ρ ao cubo sobre 3. Substituindo aqui no R, vai dar R ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Então, dá R ao cubo sobre 3 vezes 4π, exatamente a fórmula do volume da esfera, que a gente já, inclusive, havia calculado na aula passada.